Olá, como vai você? Desejo muito que você esteja cada vez melhor e que acorde todo dia se dando a chance de começar de novo e fazer com que desta vez as coisas deem certo mesmo. Família. No Amor Exigente, trabalhamos pela família para que os relacionamentos se ajustem, para que as pessoas assumam cada uma o seu papel e que tudo funcione de forma harmônica e natural. Quem vai falar sobre isso é Dr. Fernando Freitas. Não é, Sônia? É isso mesmo, né? É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Amor Exigente. Lembrando que o Amor Exigente é uma organização não governamental que trabalha na prevenção e orientação às famílias que lidam com a dificuldade de enfrentarem dentro do seu lar algum familiar que esteja fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas. O nosso programa, ele acontece em grupos de auto e mútua ajuda, nos quais nós nos reunimos semanalmente. Contamos hoje com grupos em todo o território brasileiro e também em alguns países vizinhos. Acessem o nosso site e procurem, localizem um grupo mais próximo a você e você verá a maravilha que é participar de um programa como Amor Exigente. Nós temos também a nossa literatura, o que é o Amor Exigente para professores, prevenção com Amor Exigente e também a nossa revista, o nosso informativo, que sempre traz matérias a respeito do movimento Amor Exigente, assim também como matérias orientativas à família brasileira. E hoje estamos aqui, não é, com o Dr. José Fernando de Freitas. O Dr. José Fernando, ele é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, ele é analista em psicossomática e psicoterapeuta neo-reichiano e é consultor sistêmico familiar e organizacional. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, durante todo o nosso programa, em relação à estrutura familiar, né? Então nós começamos, doutor Fernando, perguntando, o que é uma família saudável? Bom, primeiro quero agradecer o convite, agradecer a presença de todos aqui conosco, né, nesse bate-papo. Espero poder passar algum conhecimento e ajudar as famílias que estão em situações complicadas e que vocês conhecem muito bem. Você é muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Me sinto bem acolhido aqui. Isso é muito gostoso. O que é uma família e o que é uma família saudável? Então eu vou colocar uma coisa importante logo de início. Todas as nossas famílias têm problemas. Não existem famílias perfeitas. Isso é um ponto-chave. E não existe a perfeição onde eu vou chegar. Então, toda família que se acha perfeita, que sabe tudo, infelizmente cria mais problemas do que resolve. A família, ela sempre está em evolução e precisa estar. Então, eu recebo dos meus pais todo um referencial que eles me passam dentro daquilo que eles acreditam que é o correto, que é o certo, é o adequado. Eu recebo isso como criança, eu internalizo esse referencial e à medida que eu vou virando adulto, eu vou percebendo que algumas coisas que eles me passaram são boas e outras nem tanto. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso absorver tudo aquilo que foi bom, saudável e tenho que deixar de lado o que não funciona mais. Tem certas coisas, por exemplo, que funcionavam bem na época do meu bisavô, hoje já não funciona desse jeito. Uma estrutura familiar, por exemplo, da época das nossas avós, não é mais a estrutura familiar que nós temos hoje. Os tempos mudaram, a cultura é diferente, não dá para aplicar aquele referencial. Então nós temos sempre que modernizar, atualizar. Usamos como básico e recebemos do passado. E temos que agir hoje de uma forma nova. Então cada família que se estrutura, ela precisa ter uma base que veio lá de trás, do amor saudável dos nossos pais, avós, bisavós e assim por diante. E o que eu preciso fazer agora com a família que eu tenho, com um novo referencial. Então eu preciso deixar para trás algumas coisas que não eram tão boas e criar algo novo. Uma família saudável ela tem algo muito simples. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, filho tem que ser filho. Assumirem seus papéis. A função é extremamente importante.
E precisa existir a função mãe, precisa existir a função pai. Isso é essencial. Precisa existir a função marido, precisa existir a função esposa. As relações, elas precisam estar em ordem. Basicamente, dentro da sua pergunta, é assim, o que define uma família saudável? É quando nessa família tem amor, e todas as famílias têm amor. Então, isso não é questionável. Todas as famílias têm amor, senão não existiria família. A questão é se o amor está em ordem ou em desordem. E o que é um amor em ordem? Amor em ordem é quando cada um executa a sua função. Por exemplo, eu tenho função de marido com a minha mulher. Eu tenho função de pai com os meus filhos. Eu tenho a função de filho adulto com a idade que eu tenho em relação aos meus pais. Eu tenho a função de irmão. No caso, irmão mais velho. Cada um tem que ter a sua ordem. Então, a ordem é fundamental para que a família seja saudável. Esse é um conceito de família saudável. É ordem nas funções. Fernando, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que fica uma família onde é só a mãe e o filho, o pai e o filho, ou um casal homossexual com um filho? Bom, como é que fica? Do mesmo jeito, se as funções estiverem em ordem, aí eu falo, mas como vai ficar em ordem se só tem um? Aí são casos especiais. Então, nos casos especiais, as funções precisam existir. Então, por exemplo, se eu tive algum problema, alguma tragédia na minha família, eu perco a minha esposa, meus filhos precisam de mãe e de pai. Eu posso fazer a função materna e posso fazer a função paterna. Um só faz as duas? Eu posso fazer a função. O que é a função materna? Função materna é aquela que ajuda a criança a se entender como um ser humano, a se cuidar e se amar. Ela aprende a cuidar de si mesma. Por exemplo, a função mãe, o amor materno, é um amor que traz a criança para o coração. Então eu acolho, você existe, você está aqui. Eu vou preencher as suas necessidades básicas, comida, afeto, atenção, carinho, roupa, calor, sono, sabe? Eu vou ajudar a criança a identificar o que ela está sentindo. Olha, isso aqui é medo, isso aqui é raiva, você está assim por causa disso, olha, isso aconteceu assim. Então eu estou ajudando a criança a se compreender. A mãe é o primeiro espelho da criança. Ela começa a olhar para os olhos da mãe e a mãe vai dizendo quem ela é, como ela funciona. Isso vai construindo a minha relação comigo mesmo, quem eu sou. Isso é função materna. Eu, como pai, posso fazer isso. Eu, como homem, vou colocar assim, né? Eu posso ajudar meu filho nisso. Aliás, é até bom. Se minha mulher faz, eu também posso fazer. Mas estou fazendo uma função materna. A função paterna é, a partir do momento que eu já me conheço e sei quem eu sou, a função paterna é do coração para a vida. O amor já está internalizado, já tem um vínculo, a criança já pertence a uma família. A partir daqui ela precisa caminhar para a vida. Então o pai apresenta o mundo lá fora e vai ensinar para o filho como é ir lá para o mundo lá fora e conquistar as coisas lá. Então a família é como um útero, que a criança entra de bebê, e ela, quando vira adulta, ela nasce para a vida. A função paterna é apresentar e mostrar a vida lá fora e estruturar a criança para seguir em frente. Isso são funções. Então, por exemplo, se eu, por alguma tragédia, perco a minha esposa, eu posso fazer as duas funções. Mas uma coisa sempre importante, eu tenho que manter o amor desses filhos pela mãe dele. Então eu estou fazendo isso e sempre incluo a mãe. Você é muito parecida com a sua mãe, filha. Olha, filho, a sua mãe seria orgulhosa de você, porque ela sempre sonha em ver você crescendo, evoluindo. Então eu estou colocando a mãe presente. Veja, ela está ausente na matéria, mas ela está presente na vida da criança. A criança percebe que a mãe existe. Então a mãe existe na alma, no coração. Na matéria, infelizmente, por alguma tragédia não aconteceu. Mas na alma da criança ela sempre estará presente. E isso em questão de morte. O que é mais comum? Separação. Na separação, a separação é sempre do marido e da mulher, nunca do pai e da mãe.
Se ambos forem saudáveis, um respeita a função, o pai respeita a função mãe e a mãe respeita a função pai. Os dois estão olhando para o melhor objetivo para a criança, não para provar se a criança tem que amar mais um ou outro. Isso aqui já é uma doença séria. Eu, como pai, eu continuo orientando meu filho, fazendo a minha função e estimulo meu filho a amar e respeitar a mãe e vice-versa. O que houve é uma separação entre o marido e a mulher, mas entre pais não há separação. Não existe ex-filha, ex-mãe, ex-pai, não existe isso. Então, esse caminho tem que se manter. E não se pode levar para o filho os problemas que existem na relação marido e mulher, senão isso gera um problema maior ainda. Então, quando as funções estão claras, a criança não tem nenhum problema em relação a isso. Se colocar assim, um casal homossexual pode dar uma vida saudável para um filho? Pode. Como um casal heterossexual também pode dar um transtorno enorme para o filho. A questão é, as funções precisam existir, essa família existe para transformar você, criança, num ser adulto e você pertence à vida. E aí você segue. Independente das minhas crenças, independente do time que eu torço, independente do partido político que eu acho que é o adequado, o meu filho vai ter direito a ser ele, do jeito dele. Então eu vou valorizar o caminho dele, não colocar as minhas preferências, são as minhas. Até preferência sexual, isso não é, eu vou ajudar meu filho a seguir para a vida e ser o melhor que ele pode ser. Tem aquilo que é individual meu. Eu, Fernando, individualmente, eu prefiro comer isso, eu prefiro viajar para a montanha, eu prefiro... Sou eu, são preferências individuais. A minha esposa tem outras preferências individuais, os meus filhos serão outros, de repente eles têm outros caminhos. Um aqui gosta de velejar. Bom, o caminho dele é por aí, mas eu odeio água, não gosto de água, isso é problema meu. Ele gosta, ele tem talento, então estimula e siga o talento dele. Ele tem talento para fazer, sei lá, para ser um grande músico. Mas eu queria que ele fosse médico. Ele odeia medicina, ele desmaia quando vê sangue, ele vai ser médico. Ele tem que ser aquilo que ele é capaz de ser e que ele gosta de ser, que dá prazer para ele. Então, quando eu autorizo ele a seguir a vida dele, do jeito dele, isso é liberdade. Esse é o maior amor que os pais podem dar para os filhos. Liberdade. Vocês são livres. E falando, um caminho. Né, quando o senhor coloca em relação ao adoecer da família... Né? Como é que a gente pode perceber aonde começa esse adoecimento quando os pais não conseguem ser esses instrumentos de evolução dos filhos, não é? E acabam tendo esse apego, de certa forma. Onde começa isso, doutor? Começou exatamente aí, né? Quando há uma falta de percepção. Os pais nunca fazem nada de errado com os filhos, ponto. Isso é princípio. Então, os pais são culpados de alguma coisa? Não. Os pais fazem o seu melhor. A questão é que eles vêm de uma família que passaram referenciais. Se eu peguei um referencial dos meus pais, que o certo é cuidar de filhos dessa forma, o certo de amar, o certo de amar é assim. Eu estou repetindo o que eu recebi dos meus pais. Ou às vezes estou fazendo o oposto do que os meus pais fizeram. Porque aquilo não funcionou, então eu vou fazer o oposto. O oposto também é tão doentio quanto o que foi feito. Então, por exemplo, se quando eu era criança, eu passei muita fome e era um desnutrido, aí era uma coisinha desse tamanho assim, aí eu falo assim, meu filho nunca vai passar por isso. Aí meu filho nasce, eu vou encher ele de comida e cada vez que ele come eu fico satisfeito. Ele está comendo pelo apetite dele ou pela minha carência lá atrás? Bom, eu era um desnutrido, hoje meu filho é um obeso mórbido, quer dizer, só trocou a doença, né? Uma era por falta, agora é por excesso. Então, esse oposto é complicado. Então, esse adoecer da família, nós vemos muito o adoecer nas consequências. Começa a ter distúrbio de comportamento dos filhos, doenças crônicas, distúrbio de relação, conflitos. Existem conflitos naturais. Os conflitos naturais precisam existir entre marido e mulher, entre pais e filhos, que eles têm que defender território, ver individualidade, mas tem algo quando sai do ponto. As doenças, como qualquer doença num corpo, assim, nós vamos vendo pelos sintomas. Estava com febre, por exemplo, conflito é uma febre que começa a ter um atrito na relação.
Quando você vai ver, o que acontece é que as funções começam a ficar inadequadas. Por exemplo, isso é muito comum. Uma mãe chega, eu tenho um conflito com a minha filha, as duas discutem de igual para igual. Eu falo, mas quem disse que a sua filha é igual a você? Você é a mãe, ela é a filha. Mas que história é essa que ou ficou no mesmo nível, ou às vezes inverteu? Isso aqui já é uma doença, porque os pais, estrutura familiar trabalha com hierarquia, não é democracia, é hierarquia. Os pais são os adultos, os filhos estão começando a vida. Quem é que sabe sobre a vida? Os pais. Eles precisam passar a experiência para os filhos. Os filhos estão começando a vida. Quando começa a discussão de igual para igual, ou inverte, que é um dos grandes problemas que nós temos, que os filhos é que mandam na casa. Aqui já virou uma situação caótica e doentia. Então essa família é doente. Nós vamos ver assim, dependendo do comportamento, já dá para ver que tem um distúrbio na família. Quando o distúrbio vai avançando, começa a ter problemas, por exemplo, a criança não vai bem na escola, ela começa a adoecer, ela começa a se esconder muito no quarto, ela tem comportamentos sexuais estranhos, tem várias coisas vão acontecendo, como de repente tem umas amizades esquisitas, tem algo que começa a dar problema. Então você já vê, por exemplo, o distúrbio é um distúrbio energético, um distúrbio funcional, até chegar no distúrbio orgânico, quando de repente entra numa adicção, uma drogadicção, uso exagerado de álcool, ou até, por exemplo, fazer exercício exageradamente, que isso chama vigorexia, que aquilo, é legal. Não, não é, isso aqui já tem um problema sério, ela vai além do limite. Sabe quando o bom senso fala assim, tem algo errado aqui? Fugiu do bom senso, fugiu do que é saudável, e o saudável tem os seus limites, tem um campo aqui, mas tem os limites. Ultrapassou, a família doentia, ela não sabe quais são os limites. Aliás, muitas vezes estimula para sair do limite. Por exemplo, tem mães hoje que estimulam as filhas a colocar prótese de mama, ela tem 13, 14 anos de idade, o corpo nem está formado. E vai atrás para fazer uma cirurgia plástica, que você tem que ser a Miss alguma coisa. Isso é um projeto da mãe que a filha vai ter que ser a coisa mais linda do mundo. E se a filha não for a coisa mais linda do mundo? Como é que é para essa filha, entendeu? Então, quando começa a ter esses problemas, a família adoece. E uma família doentia, ela vai gerar uma série de problemas e no avançar da evolução dessa família, a tendência dela é morrer. O que é uma família que morre? É quando dessa família não gera mais descendentes. Como assim? Olha, interessante. Os filhos não têm mais filhos, acabam por ali. É? Porque dentro desse conceito, eu estou me extinguindo. Dá para ir. É que às vezes eu vou falando, eu acho que está óbvio, mas às vezes é óbvio para mim, né? Mas é assim, existe uma lei básica de família. A família tem princípios muito básicos e simples. É assim, lei do dar e receber. Então, por exemplo, se você, Mara, é minha mãe, você me dá, eu recebo como filho. O que eu vou fazer para agora fazer um equilíbrio? Aqui esse equilíbrio é o seguinte, você, mãe, me dá, eu sou filho. Eu recebi, eu estou preenchido de amor, de afeto, de atenção, de carinho. Filho. Eu vou dar para o meu filho. Aí meu filho recebe. Que a gente quer, não é? Exato. Esse aqui é um equilíbrio que a gente vai falando assim, como se fosse um degrau de evolução, né? Eu dou para os meus filhos darão para os filhos deles. Essa é uma regra de evolução. Agora, se eu, por exemplo, se eu sou casado com você, não existe você me dá e eu recebo. Existe uma troca. Você dá, eu recebo, eu dou e você recebe. Então, esse é um equilíbrio adulto. Então, numa relação adulta, o dar e receber, eu recebo e eu dou. Então, você me dá a sua forma de olhar para a vida, você me dá a sua dinâmica, eu dou a minha. Você me dá o seu jeito de ser mulher, eu dou o meu jeito de ser homem. Isso aqui é algo que vai integrando. E vocês vão construindo uma coisa um vínculo, nova. uma família, uma parceria, e os dois estão caminhando para o mesmo objetivo. Mas cada um tem um jeito diferente de olhar, e isso me enriquece. Eu vejo do meu lado, você vê do seu. É como os dois olhos. Se eu tenho dois olhos olhando no mesmo objetivo, eu tenho uma visão tridimensional. Eu tenho profundidade. Se eu fecho um olho, eu tenho visão bidimensional, eu perco a profundidade. E um casal saudável, por exemplo, ele se estrutura assim. O homem sendo homem, a mulher sendo mulher.
E um vai enriquecendo o outro com a sua forma. Eu sou diferente de você. E a diferença é que constrói o casal. Então essa lei do dar e receber de adulto é uma troca. Se num casamento, por exemplo, um dá e o outro só recebe, virou uma relação pai com pai, filho, mãe e filho. Já não é mais uma relação marido e mulher, já começou uma doença aqui. Se eu tenho um filho, porque eu espero que o meu filho me dê o que faltou, aí eu já inverti mais ainda, que eu estou esperando que meu filho preencha o vazio que eu tive na minha infância. É isso que a gente observa isso é o mais comum. Então, nessa inversão, é o que a gente chama de filho parental. É um filho que faz a função de pai e mãe dos pais. Então, eles têm que matar a função filho, porque eu estou aqui para cuidar de você. Fernando, aqui já, aí se eu dou para você, eu vou ter energia para dar para os meus filhos? Não. Aí a família começa a ter uma inversão da energia. Então, por exemplo, você me deu, eu passo para os meus filhos. Meus filhos passam para os filhos deles. É assim que a família continua saudavelmente. Você me deu e você me cobra de volta. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, tudo que eu te dei e agora você não vai me dar nada. Eu estou precisando de você. Você vira criança e eu viro pai e mãe seu. Então eu não posso cuidar dos meus filhos. Eu vou ter um conflito enorme. Se eu der para os meus filhos, eu estou tirando de você. Exato. E aí dá uma culpa enorme, dá uma situação. Chega uma hora, eu nem vou ter família, porque pelo menos eu jogo tudo para cá. Só que aí você, no decorrer da vida, você morre. Eu já não criei mais nada e eu também morro. Aí a família morreu. Então a família doente, ela vai para a morte. E como é que se vê a morte familiar? Desse jeito. Quando a energia amorosa da família não persiste pela vida. Ela parou no caminho. E o mais interessante triste, né? é que isso acontece muito, filhos adultos casados que já têm os seus filhos e acabam sofrendo essa, eu digo sofrendo, não sei nem se é a palavra exata, mas sofrendo essa pressão, não é, de uma mãe que se coloca como filha, se infantiliza, não é? E esse filho, hoje um homem, casado e pai... Fica dividido. É isso. E essa divisão dá uma culpa enorme. Exato. Por isso, é interessante que numa família, tem certos princípios básicos, né? Numa família tem níveis de amores. O amor, ele tem níveis diferentes. Então, por exemplo, a forma como eu amo a minha mãe quando eu sou um recém-nascido é muito diferente quando eu tenho 3 anos, quando eu tenho 5, quando eu tenho 10, 15, 20, até chegar à idade que eu tenho. O amor é diferente. O amor que eu tenho pelos meus pais hoje não é aquele amor lá de trás. De uma criança de 5 anos, não é, né? Porque eu dependo dos meus pais para viver. Hoje, muito pelo contrário, hoje eu me sinto numa situação melhor do que os meus pais. Porque eu sou superior a eles? De jeito nenhum. Eu estou nessa situação porque eles me estimularam a ir mais para frente do que eles foram. Então eu estou aqui com uma gratidão. Veja, gratidão vem de grátis. Eu tenho gratidão, eu não estou devendo nada para os meus pais. Eu posso ajudá-los em várias coisas na vida, não porque eu estou devendo, é porque eu sou grato. E eles não estão me cobrando, entendeu? Eles não estão me cobrando, mas eu posso ajudá-los. Mas não é assim, se eu tiver que optar entre cuidar de um filho e cuidar do meu pai, o meu pai vai falar, cuida do seu filho, porque ele está começando a vida. Escuta, Fernando, olha para o seu filho, se ele for um pai adequado. Isso, né? É lindo e nós vamos começar um outro programa, porque chegamos ao final desse. Qual é o nosso próximo? E o nosso próximo programa é justamente continuarmos mais ou menos, né, esse nosso bate-papo, mas com enfoque mais em filhos. Então, não percam o nosso próximo programa, que nós estaremos novamente aqui com o Dr. José Fernando, com enfoque em filhos. E com certeza vai ser muito interessante. Até lá. Chegamos ao final desse programa. Estaremos de volta, então, na próxima semana, trazendo para vocês mais informação e conhecimento sobre o que podemos fazer para tornar nossas famílias cada dia melhores. Obrigada a todos. Obrigada, Sônia. Fernando, muito obrigada. É uma alegria ter você aqui. E com carinho, até breve, não é? Conte conosco. Nós contamos com você também.
exigente.